Olá pessoa, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito dos nossos desafios. O que é impossível para você? O que você considera insuperável? Assim, não, isso daí não dá para mim, eu não consigo fazer, já tentei de tudo, ou melhor, não tentei fazer porque eu não vou conseguir. Tem coisas que nós estabelecemos limites para nós. E não descobrimos se é possível ou não, porque não tentamos superar. Existe uma frase que eu gosto muito, ela é uma frase de um poeta francês chamado Jean Cocteau, e ele fala o seguinte: sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Eu amo essa frase, porque na verdade, o que torna a coisa impossível? É o nosso senso de avaliação, se dá para fazer ou não dá. Nós acabamos bloqueando a nossa própria ação e o nosso próprio sonho quando nós chegamos e estabelecemos esses limites. Existe um filme muito bacana que se chama Voando Alto. Ele conta a história de um jovem que tinha um desejo de se tornar um atleta olímpico. Um jovem desengonçado, meio nerd, que não sabia muito bem como fazer as coisas, mas que tinha um desejo, tinha um sonho de se tornar um atleta olímpico de downhill. E ele bota no coração dele que ele iria se tornar esse atleta. E começa a procurar, né, as ferramentas necessárias para fazer esse sonho se tornar realidade. E o mais bacana de tudo é que quando você tem um desejo ardente na alma e quando você acredita que é possível, você não olha para as impossibilidades. Você simplesmente vai lá com o desejo de fazer. Você vai descobrir se é possível ou não fazendo. Tem pessoas que se travam antes mesmo de tentar. Então você nunca vai descobrir se era possível ou não. As pessoas que ousam são aquelas que realizam. Tem a chance de fracassar? Tem. Tem a chance de quebrar a cara? Tem. Mas também tem a chance de acertar e de fazer coisas que nenhum outro fez antes. Então, entre o fracasso e a conquista, eu prefiro acreditar na possibilidade da conquista. E Ed Agia fez isso. Um jovem que, no seu primeiro desafio, uma rampinha bem suave, ele foi lá, viu que dava para superar. Na primeira descida, ele arrebentou, ficou todo feliz, vibrou. Ele conseguiu conquistar a primeira rampa, o primeiro desafio. Era pequeno, suave, mas ele venceu. E ele botou na cabeça dele: se eu conseguir descer uma rampa de 30 a 40 metros, não me lembro agora ao certo, se eu conseguir, eu consigo descer uma de 70 também. Se eu conseguir descer uma de 70, eu vou conseguir descer uma de 90. E assim foi. E ele, todo empolgado com a conquista dele, tinha descido a primeira rampa, foi compartilhar com o professor. Tinha um professor, que o cara era o cara, e ele chegou lá e foi falar para ele: olha, tenho um sonho, eu vou me tornar um atleta de downhill. E aí ele começa um bate-papo com ele ali e diz: olha, quando que você começou a treinar? Comecei há uns 2 anos, comecei agora praticamente. Ele falou: pois é, então esquece, porque para se tornar um atleta de downhill, um atleta olímpico, você tem que começar a treinar aos 6 anos de idade. Só que os limites que estabelecem somos nós. Se nós temos a coragem de fazer, não vai ser o outro que vai dizer o que é possível ou não para mim. Ele não acreditou nisso. Ele simplesmente tinha o desejo e ele decidiu quebrar todos esses paradigmas. Ouça uma coisa: o que você pretende fazer, o sonho que você tem para realizar é seu. O caminho que tem que percorrer é seu. O limite quem tem que estabelecer é você. O limite que o outro estabeleceu, o caminho que o outro percorreu, é problema dele. Eu não tenho nem nada a ver com isso, como é que foi o desafio dele, o que ele conquistou, como ele fez para conquistar. O que eu quero saber é o seguinte: o que é meu, eu vou lutar para conquistar. E Ed fez isso. Desceu a rampa dos 40, foi para dos 70, se arrebentou todo, mas não desistiu. Desceu a rampa dos 70, foi para dos 90, se arrebentou todo, mas continuou a batalha. Na vida é assim, nós temos que aprender a cair, mas também temos que ter força suficiente para levantar. Teremos tombos, teremos arranhões, teremos ralões,
mas não importa. E o grande barato dessa história do filme Voando Alto é que tem alguém que acredita na história dele, tem alguém que acredita nele. A mãe dá um exemplo fantástico, o pai sempre jogando ele para baixo, sempre dizendo que era perda de tempo, sempre dizendo que ele não conseguiria. A mãe, uma incentivadora fantástica, pegou tudo que tinha, vendeu, entregou na mão do filho, e entregou o motorhome do pai na mão do filho, e falou: vai lá, meu filho, conquista teu sonho, realize. E ele se tornou uma celebridade, um cara triunfou. E além dele conquistar a realização do sonho dele, ele também proporcionou algo sensacional, mostrar para os outros que quando você acredita, é possível vencer as barreiras. O impossível só existe para aqueles que não tentam. Não importa se você vai fracassar da primeira vez, não importa se você vai se quebrar, não importa o quão difícil vai ser a sua conquista, mas se você acredita, um dia ela chega. Então não desista porque está difícil. Vá lá, faça. Sem saber que era impossível, Ed foi lá e fez. Então, não pare porque o desafio é grande. Acredite, tudo é possível ao que crer. Se você confia, se você tem um sonho, aprenda a lutar por ele. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então acredite, vá lá e faça. Um grande abraço e até o próximo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e até o próximo. Grande abraço.